Olá, amados, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu sou o pastor Marcelo Amorim, da Igreja Batista Nova Aliança, e este é o Pergunte ao Pastor. Hoje nós vamos responder a pergunta da nossa irmã Janete Vieira. E ela nos escreveu querendo saber mais informações sobre os acontecimentos que são relatados ali no segundo livro dos Reis, no capítulo 5, do verso 1 ao verso 19. Bem, o capítulo 5 do segundo livro dos Reis vai nos narrar a história de um homem chamado Naamã. E vai narrar a odisseia de Naamã em busca da tua cura. Naamã era leproso. Naamã era chefe do exército do rei da Síria. Eu vou fazer a leitura do texto e vou explicando aqui, expondo versículo por versículo. Se os irmãos quiserem me acompanhar, livro de 2 Reis, no capítulo 5. Eu estou usando a minha versão, Almeida Revista e Corrigida. O capítulo 5 do 2 Reis, no verso 1, diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem valoroso, porém leproso. Este cargo de chefe de exército do rei da Síria concedia a Naamã o posto de segundo homem mais importante daquela nação. Naamã, por ser o chefe do exército, era o segundo homem mais importante da Síria, ficando atrás apenas do rei Ben-Hadad. E a lepra, naquela época, era uma doença incurável para aqueles dias, né? Assim como para nós hoje aqui, a AIDS, o câncer. A lepra para a medicina daquela época era uma doença incurável. E a Bíblia vai nos dizer que Naamã era um grande homem, porém leproso. Interessante, amados, que este homem ele era rico, ele era influente, ele era admirado por todos naquela nação, ele era querido pelo rei e pelo teu povo, mas ainda assim Naamã não conseguia comprar a cura que ele tanto precisava para aquela enfermidade. Mesmo tendo admiração do rei, o rei não poderia lhe dar essa cura. Mesmo com todo o poder aquisitivo, ele não podia comprar essa cura que ele tanto precisava. É interessante que tem situações em nossas vidas que realmente estão aquém do nosso poder aquisitivo, estão aquém da nossa influência, do dinheiro que nós temos, da condição financeira que nós temos, do grau de escolaridade, do nosso conhecimento pessoal. Tem situações em nossas vidas que apenas Deus pode resolver para nós. Na verdade, tem curas em nossas vidas que apenas Deus é capaz de curar, de nos conceder. E essa era a situação de Naamã. Ele era influente, poderoso, rico, porém leproso e impotente diante de toda essa situação. Vamos ler o verso 2, que diz assim: E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina, e ficou ao serviço da mulher de Naamã. A Israel e a Síria, eles vão viver diversos conflitos ao longo da história. Vai ser muito comum, se você pegar o livro dos reis, os 2 livros de reis, assim como também os 2 livros de crônicas, e fizer uma leitura, você vai presenciar diversos conflitos entre Israel e a Síria. Era muito comum eles se envolverem em conflitos. E em uma dessas investidas do exército de Naamã contra Israel, eles levaram cativo uma moça, uma menina, uma jovem, pode ser ali uma pré-adolescente, né? E essa menina, ela ficou como escrava na casa de Naamã. Ela ficou como serva, ficou a serviços da esposa de Naamã. E certamente no convívio diário, essa garota ela ficou a par da situação daquele homem. Ela percebeu o estado de aflição que aquele homem vivia. Vamos ler o verso 3. E disse esta, a garota, né, a sua senhora: Oxalá, quem dera, né, que o meu senhor estivesse diante do profeta que estava em Samaria. Ele restauraria da sua lepra. E esta garota, ela vendo ali aquela aflição de Naamã, ela se compadece da dor daquele homem e fala para a esposa dele: olha, quem dera que ele fosse lá em Samaria, porque lá tem um profeta, tem um homem de Deus que pode curá-lo dessa enfermidade. Nós podemos aprender muitas lições com essa garota. Essa menina tinha todos os motivos do mundo para odiar Naamã. Ela tinha todos os motivos do mundo
para olhar para aquele homem e falar assim: não, eu quero que esse homem pereça, eu quero que você morra mesmo, que essa lepra acabe com você. Ela viu o seu país ser invadido por Naamã e o teu exército, talvez a tua família ser morta, talvez a tua região ser destruída, o teu bairro. Ela possivelmente viu as pessoas que ela conhecia, queridas, serem mortas por Naamã, e ainda foi levada cativa para um outro país para ficar como escrava. Essa menina tinha todos os motivos do mundo para odiar este homem, mas ainda assim ela se compadece daquela situação e fala com ele: olha, vai até Samaria, que tem um profeta do Senhor lá que pode te curar. Apenas abrindo um parêntese com os irmãos aqui, naquela época nós temos que entender que Israel estava dividida, né? Após a morte de Salomão, Israel foi dividido em duas partes. 2 tribos formavam o Reino do Sul, cuja capital era Jerusalém, e 2 tribos, ficou chamando Judá, né? E a capital era Jerusalém, e 10 tribos formavam o Reino do Norte, que ficou chamando Israel, e a capital era Samaria. Por isso que ela diz: vai lá em Samaria, que há um profeta do Senhor lá em Israel que pode curar a tua lepra. Vamos ler o verso 4? O verso 4 diz assim, perdão: então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim, assim falou a menina que é da terra de Israel. Então Naamã foi procurar o rei de Israel e contar o que a menina havia lhe dito, que havia um profeta lá em Samaria, lá em Israel, que poderia curar a tua lepra. Verso 6. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo... verso 5. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou em sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes ou de vestidos, dependendo da sua versão aí. Naamã pega a carta de recomendação do rei da Síria e vai até o rei de Israel. Ele também vai levar com ele 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes. Se nós convertermos isso que Naamã está levando, essa pequena fortuna que ele está levando com ele para os dias de hoje, daria em torno de 400 mil reais. E então Naamã de fato estava disposto a pagar o preço por ter essa cura. E eu não falo nenhum preço financeiro, do ouro, da prata, das vestes, não. Porque Naamã era talvez seja um homem muito rico. Esse valor em si para ele não faria uma grande diferença. Eu falo mesmo em pagar o preço da humilhação, por ser um líder de um exército, tá indo até um país inimigo, bater as portas, pedir socorro, pedir ajuda. Então isso não era fácil para Naamã. Ele estava pagando um grande preço, se humilhando ao bater na porta do inimigo para pedir a cura. Vamos ler os versos 6 e 7? E levou a carta ao rei de Israel, dizendo logo: em chegado a ti esta carta, saibais que eu te enviei a Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu, verso 7, e sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou seus vestidos e disse: sou eu, Deus, para matar e para vivificar? Para que estes envie a mim, para que eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Naamã ele vai ir até o rei de Israel. E, obviamente, o rei de Israel não era o profeta. Ele não era o homem de Deus. Naamã está batendo numa porta errada, como muitos de nós fazemos ao longo de nossas vidas. Acabamos batendo na porta errada. E claro que o rei de Israel se desespera. Ele, quando vê aquele líder do exército da Síria chegando com a carta do rei pedindo que o curasse, ele se desespera e fala: não, esse cara está procurando um motivo para continuar essa guerra, para arrumar um novo conflito. E o rei se desespera naquele momento e rasga as suas vestes. Isso era uma atitude muito comum entre os judeus, em um momento de desespero, rasgar as tuas vestes, né? Vamos ler o verso 8. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgava as tuas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em
Israel. Eliseu, vendo o desespero do rei naquela atitude, rasgando as suas vestes, desesperado, mandou avisar o rei: rei, por que você está nessa situação, nesse desespero, rasgando as suas vestes? Deixe ele vir a mim, e ele verá que há profeta de Deus em Israel. Verso 9 e 12. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no rio Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Verso 11. Porém Naamã muito se indignou, e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Naamã vai procurar Eliseu, vai até a casa do profeta, e a verdade é que Eliseu nem o recebe. Eliseu simplesmente manda um mensageiro até Naamã que fala: o profeta falou para você ir lá mergulhar 7 vezes no rio Jordão e você vai ficar purificado. E lógico que Naamã se indigna. Naamã achou que Eliseu viria até ele, colocaria um tapete vermelho, sairia para fora, faria um grande estandarte, uma grande festa, invocaria o nome de Deus, faria uma oração, só que nada disso. Ele simplesmente manda uma mensagem para Naamã ir até o rio, se mergulhasse lá e seria purificado. Naamã é bem diferente dos pregadores de hoje em dia, né? Talvez a maioria dos pregadores hoje faria um grande espetáculo, uma grande encenação ali, mas Eliseu sabia que a glória é do Senhor e não dele. A glória não é dos homens, a glória é de Deus. Por isso que nem lá ele vai. E engraçado que Naamã ainda cita Abana e Farpar, que eram 2 rios de Damasco lá na Síria. E ele fala assim: mas porventura Abana e Farpar não são 2 rios mais limpos do que todos os rios de Israel? Porque o rio Jordão ele brotava no alto de 2 montanhas e ele tinha uma coloração mais escura, uma água bem barrenta. O rio Jordão não era limpa. E Naamã, no entendimento de Naamã, era inconcebível uma pessoa mergulhar em um rio que era poluído, sujo e sair limpo, purificado. Por isso que ele cita Abana e Farpar, que eram 2 rios de Damasco e que eram mais limpos do que o Jordão, claramente, né? Vamos ver o verso 13 e 14. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não faria? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te, ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Engraçado que o Naamã estava indo embora indignado, né? E os servos dele falam: mas meu senhor, se o profeta tivesse pedido qualquer coisa, o senhor faria. Se ele tivesse pedido todo esse dinheiro, essa fortuna que o senhor trouxe, o senhor daria para ele. Ele está pedindo uma coisa tão simples. Ele está pedindo apenas que o senhor vá e mergulhe no rio 7 vezes, porque o senhor não faz. E Naamã ouviu ali sabiamente a voz daquele servo ali, foi lá, mergulhou e realmente ficou purificado, ficou curado, né? Vamos ler o verso 15. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele, e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te tomes uma bênção do teu servo. Naamã voltou. Ele reconheceu a ação de Deus naquela cura, naquele milagre, e volta para agradecer ao profeta e ofereceu uma oferta ao profeta que não aceitou. Bom, resumindo, no verso 16... ele tenta dar uma oferta a Eliseu e Eliseu recusa, não quer. Ele insiste, né? E Eliseu recusa. No verso 17, ele pede um pouco de terra de Israel para fazer um altar na Síria. Ele pediu um pouco daquela terra, daquele país, para levar e estabelecer um altar na Síria para que adore ao Deus de Israel lá. Ele não queria fazer uma terra com Deus, fazer um altar com as terras lá da Síria. No 18, ele pede perdão a Deus por adoração a outros deuses, né? A Síria era um país pagão que adorava a outros deuses. E no verso 19, ele se despede e vai. Bom,
algumas aplicações rapidinho para nós com essa história